De volta aqui pra gente comentar as duas coisas que ficaram faltando pra eu falar pra vocês aí. A primeira é aquela dinâmica que o Tadeu disse que ia falar. A dinâmica que vai escolher os dois, aliás, a última dupla, né? Os dois últimos moradores da casa, mas a última dupla. Vocês já perceberam, né, que tem 22 pessoas na casa. Eu vi gente reclamando na internet que era pouca gente. Disse, gente, pelo amor de Deus, são 22 pessoas. Onde é que tem pouca gente aí? Inclusive, tá bem desbalanceada a coisa, né? Se vocês notaram, tem 12 mulheres e 10 homens nesse programa. Então o negócio não tá tão assim equalizado ali. E, se eu não me engano, a próxima dupla vai ser, segundo o que o Tadeu falou, tá? 3 duplas vão disputar uma vaga aberta a partir de amanhã no programa da Ana Maria Braga. O que significa que as pessoas que vão votar ali, o que elas vão ter que votar? Como é que elas vão votar? Elas vão ter basicamente que escolher entre, olha só, deixa eu ver, só pegar uma imagem do Tadeu aqui, tá? Só para ilustrar este momento. As pessoas ali vão ter que escolher entre essas 3 duplas: mãe e filho, mãe e filha e genro e sogra. Eu acho que a gente nem precisa dizer que a gente prefere genro e sogra, né? Porque afinal a cota idosa precisa ser um pouquinho mais valorizada. Então vamos valorizar um pouco a cota idosa, né? A cota idosa precisa estar ali. E se for fumante, ainda dá aquele quentinho na gente, aquela esperança de que o negócio pode até ser bom e pode até dar bom e pode até render bem. Então o Tadeu falou isso, o Tadeu também deu um spoiler ali, que o quarto do líder a gente só vai descobrir na primeira liderança. Ele disse que o quarto do líder é muito mais do que apenas um quarto, que vai ter alguma coisa a mais do que não teve nas outras edições, tá? Então a gente vai ter que esperar para ver o que é que tem a mais neste quarto do líder. Porque a Ana Clara perguntou para ele o que é que eles não iam mostrar neste quarto do líder. Vamos ter que aguardar, né, na próxima quinta-feira para descobrir o que é que tem neste quarto do líder, né? Que eles não quiseram mostrar. Enfim, gente, eu falei dos participantes, comentei aí as minhas impressões dele, tá? E, assim, eu vi vários e vários vídeos de outras pessoas nas redes sociais, vi vários e vários outros comentários e, olha, eu convergi com vários deles sem eu nem ter visto antes, porque a maioria teve as mesmas impressões que eu tive com relação a alguns participantes. Não estou falando de todos em si, né? Porque afinal eu vou discordar de muita gente, de um ou outro participante, mas a maioria a gente convergiu neles para valer. E, de fato, tem alguns participantes ali que vocês já sabem, né? Especialmente aquela dupla de amigos. Eu acho que um deles ali já tá no caminho certo pro cancelamento. Acho, né? Não posso dizer e não posso afirmar isto com base só no que eu tive de impressão dele, né? Mas enfim, vamos dar uma olhadinha na casa agora, porque a gente já falou sobre os participantes, as 11 duplas, ou os 22. Agora vamos ver a casa, né? A área externa. Eu achei bonito, tá, gente? Eu achei que eles fizeram aí as referências às principais produções que eles já fizeram aí, as principais novelas. Esse grafismo que eles usaram aí, vocês já viram em Malhação, vocês já viram em, acho que Tititi também tem um grafismo assim desse jeito parecido. Vocês já viram em várias outras temporadas de outras novelas também. BBB 25, aquela foto que o Tadeu mostrou ali do lado da academia, tá perto da saída ali do Provódromo, tá? Então tá bem parecido mesmo com o Estrela da Casa. Eu falei para vocês que lembrava
o Estrela da Casa, esse neon aí, então tá muito parecido mesmo, tá? A área de descanso deles ali, o grafismo que eles usaram nesse painel lembrou Pantanal. Acho que foi a referência que eles usaram aí, Pantanal. A varanda eu achei bonita também, tá? Eu achei que a varanda ficou bem bonitinha. Depois a gente vai ver ela com mais detalhes. E aí a sala, que a única coisa que eu errei quando eu postei foi ter dito que a sala se chamaria tela quente, que o quarto se chamaria chocolate com pimenta, essas coisas, porque vocês viram que não foi nem isso, né? As coisas foram completamente diferentes. A sala é claramente Caminho das Índias. Porque o Tadeu falou que a sala era uma homenagem às histórias, novelas que eles fizeram e que se passam no Oriente. Mas são pouquíssimas, quer dizer, acho, dá para contar no dedo quantas novelas e quantas histórias a Globo mostrou de pessoas e famílias e tal que se passa no Oriente. Dá para contar nos dedos. Eu de cabeça só vou lembrar de duas. Caminho das Índias e Salve Jorge. Então essa sala para mim é a sala Caminho das Índias, tá? E ela tá bem parecido com um dos cenários da novela, bem parecido mesmo, tá? Você percebe aí que tá bonito, eu gostei. Tá bem bonito mesmo, eu gostei, tá, assim, não tá tão cheguei como tava nas outras edições a sala. Achei que tá bem balanceadinho aí, eles fizeram as referências e ficou bonitinho. Lembrou Caminho das Índias mesmo. Quem assistiu a novela sabe do que eu tô falando. Aí o Tadeu mostrou as duas cozinhas, tá? A cozinha do VIP tá bonita, olha, eu vou te contar. Tá bem chique mesmo. Ele falou que é a cozinha ostentação. Bote ostentação nisso, porque tá bonita esta cozinha do VIP, tá? Tá muito bonita essa cozinha do VIP. Olha aí como ela tá bonita. Você vê pelo piso, a cerâmica que eles usaram aí no chão, tá bonito mesmo. E aí o Tadeu foi recebendo os convidados ao longo, né, do Big Day. Primeiro ele começou com o Thiago Oliveira, com quem a Bia vai dividir ali parte das entrevistas na rua, né? E aí eles foram fuçar ali as cozinhas. A cozinha da Xepa é a cozinha ali do outro lado, né? Você tá de um lado, tá escrito VIP, e o outro lado que não tá escrito nada ali, para identificar, você já sabe que é a Xepa, né? Tá na cara. E aí você percebe que a cozinha do VIP é tudo muito bem mais sofisticado, os talheres são mais sofisticados. O Tadeu fez questão de mostrar uma faca de pão dourada, né? Como uma forma de ostentar e dizer, olha, esses participantes vão poder ostentar isso aqui. Achei legal. E aí ele mostrou ali a cozinha da Xepa, bem simples, bem mesmo classe média baixa no Brasil, classe média e classe média baixa, né? Pelo menos a minha cozinha tem muito mais identificação com a cozinha da Xepa do que com a cozinha do VIP, mas eles fizeram isso aí, mostraram os talheres bem próximos, né? Com o de qualquer casa brasileira, né? Esses talheres clássicos aí. Aí eles foram pro quarto Nordeste. Eles deram esse nome, tá? Pelo menos foi o nome que o Tadeu se referiu. O quarto Nordeste é o quarto que fica ali do lado da cozinha, tá? É o quarto maior da casa. O quarto Nordeste, ele também é uma homenagem às novelas regionais da Globo. As novelas, tramas, séries e outras histórias que se passam no Nordeste. Inclusive, né? Você vai pegar uma referência aí que eles fizeram questão de deixar claro. Aí ele recebeu a Bia do Brás, que vai ser uma das repórteres aí, e olha a Pipa aí, vocês lembraram, né? Pegaram aí a referência, Gabriela. Então esse é o quarto Nordeste. Sabe o que isso me lembrou? O quarto cordel do BBB 21, que tinha essa mesma pegada, tá? Homenagear o Nordeste. Achei interessante. Eles fizeram isso aí. É uma decoração, ficou bonito esse quarto, tá? Gostei. E a Bia falou que se ela pudesse, ela ia usar a Pipa como um look para ela vestir. Ficou bonito, tá? Esse quarto. Achei bonito mesmo.
Achei bem bonito esse quarto. E aí o corredor que dá acesso aos 2 quartos de cima. A sala de espelhos, tá? Essa sala é referência a uma novela. Eu não vou lembrar agora qual é a novela, tá, gente? Mas tem uma novela que a Globo já exibiu há alguns anos atrás, que tinha uma cena com uma sala de espelhos. Eu não vou lembrar que novela é essa, tá, gente? Mas eu lembro que essa cena ela é bem famosa. E se você procurar no YouTube, talvez até você ache. E se você procurar na Globoplay, também você é capaz de achar. É uma referência a essa cena, tá? Tadeu, inclusive, começou o Big Day mostrando a partir deste corredor. E aí, você sabe, ali tem um quarto onde ele tá, e do outro lado tem o quarto do líder, que ele não mostrou hoje, tá? Este é o quarto que ele chamou de quarto fantástico. E lembra mesmo o Fantástico, tá? Ele disse que ficou emocionado com este quarto, porque tem todas as referências do Fantástico. Você vê o grafismo do Fantástico, realmente tá bem parecido. O palquinho ali do Fantástico também tá bem parecido como é o Fantástico. E aí entrou o Rodrigo Santana, que inclusive falou, né, que ele tá sendo pago para falar mal dos outros e criar intriga. E ele vai apresentar o quadro Bombástico. Eu espero que seja interessante o quadro dele, né? Eu espero que não seja aquela coisa ruim que tem sido os outros quadros de humor. Porque o Cat BBB é um Cat interessante com o Rafael Portugal. Agora, quando você olha para os outros quadros de humor, poucos renderam bastante. O do Paulo Vieira, para mim, foi o melhor que ele fez. Acho que foi 2022 e 2023. Acho que foi o melhor, o Paulo Vieira, nesse quadro de humor secundário aí, tá? E aí ele disse que vai zoar e tal, mas o Rodrigo Santana já fez quadros de humor no BBB, tá? Esse não é a primeira vez que ele aparece aí no BBB. Aí o confessionário, eles não deram um nome, né? Mas você percebe que é um bastidor. Deviam ter dado o nome, backstage, bastidor, confessionário atrás das câmeras, alguma coisa do tipo. Achei interessante é que esses monitores ali, pelo menos os monitores que estão aí do lado do Tadeu, para mim, do lado da minha lado da imagem, né, do lado esquerdo da imagem, aliás, desculpa, né, me colocando no lugar de Tadeu, do lado esquerdo do Tadeu, esses monitores são funcionais, ou seja, eles aparecem a imagem. Você consegue ver aí que dá para ele ser usado em uma conversa. O Tadeu pode entrar no confessionário e conversar diretamente com eles. Não vai ser só áudio, né? Pelo menos essa é a ideia. Acho que dá para usar isso aí de outra forma, né? E aí o Rafael Portugal entrou. E o Tadeu falou que, pelo menos, né, nesses primeiros dias, o confessionário vai ser assim, dupla. Vocês viram que eles ampliaram um pouquinho o confessionário, né? A área do confessionário, que normalmente ele era bem pequeno, bem curtinho de espaço, tá? Eles ampliaram bastante essa área aí do confessionário. Aí o Tadeu falou que as duplas vão fazer tudo junto nesses primeiros dias. Vão gravar o raio-x junto, vão votar juntas e tal, nesse confessionário aí. E depois é que vai ter a separação do jogo. Quando vai ser a separação do jogo, ele não falou ainda. Vamos descobrir ao longo da temporada, né? Seria interessante se ele tivesse dito logo. Aí o banheiro. O banheiro, ele falou que era uma homenagem ao realismo fantástico de algumas novelas que já foram exibidas pela emissora. Na verdade, eu acho que eles deviam fazer uma homenagem ao Dias Gomes e ao Agnaldo Silva, que são os dois autores que mais recorreram a esse elemento na dramaturgia. Seja lá como for, é bastante interessante esses elementos que eles foram buscar, tá? Elementos que realmente lembram essas novelas. Achei assim, eles tiraram aquele banquinho que eles ficavam sentados ali do lado do chuveiro, né? E aí entrou o Ed Gama e lá para escovar o dente e tal. Achei interessante esse banheiro. Aí o outro quarto, que é o quarto de época.
Esse quarto de época é o quarto que seria o tal chocolate com pimenta. Mas não é tão de época assim, né? Porque Chocolate com Pimenta e outras novelas do Valcir Carrasco de época, elas são muito mais antigas, né? E aí, quem é que tá ali? A Pitel. E o quarto de época é o quê? É uma homenagem a novelas de época, mas não tão de época assim. Eu só achei estranho a escolha dos temas que eles fizeram, né? Novelas que não fizeram lá tanto sucesso assim, que não são da nossa época, né? Pra muita gente, pelo menos não é da minha época, né? E aí eles mostram aí, eu gostei desse telão que eles colocaram aí em cima, né? Achei bem legal esse telão aí, e eu acho que é funcional esse telão, né? Aí mostraram a Luzinha, Ciranda de Pedra. Essa novela nunca foi da minha época, né? Nem da minha época, eu nem era nascido nessa época dessa novela. Estúpido Cupido não era nascido aí. Anos Dourados eu era um bebê praticamente. Bambolê eu era um bebê, nem vou lembrar dessas novelas. Eu vi a reprise, tá? Dessas duas aí. Mas é diferente de você ser nascido na época, né? Completamente diferente. E aí ela falou, né? Ele até perguntou pra ela sobre essas novelas. E ela falou, não era da minha época, mas é da sua. Ela rebateu pra ele. Eu achei muito engraçado ela rebatendo aí pra ele. E ele falou dessa novidade do telão. Ela falou que na época dela não tinha isso. E ela falou também do tempo de tela que ela tinha que garantir. Achei interessante. Aí a área externa. Ele começou a ir pra área externa. A área onde todo mundo vai entrar e sair, que é aquela porta de expulsão, como eles chamam, né? Ou porta de eliminação. É a área, né? Onde todo mundo vai ter que passar em algum momento desse jogo. E aí, olha só. Ele disse que aquele grafismo ali atrás, da cidade de São Paulo, é uma homenagem ao jornalismo da Globo. Ah, foi o que ele falou, esse grafismo aí da cidade de São Paulo. Quem assistiu alguma vez algum trecho do SP1, SP2, vai realmente ver que tem essa ponte estaiada, vai ver que realmente tem toda essa coisa daí da cidade, né? Essa skyline aí e tal. Mas, como eu não assisto, eu não sou de São Paulo, eu realmente não sei se tem todas essas coisas, esses elementos que eles colocaram aí, tá? Mas segundo o Tadeu, é uma homenagem ao jornalismo da Globo. E aí trouxe esse Ribeiro e tal, e eles comentaram aí sobre os programas do BBB, as entrevistas e tal, que estão para acontecer ali. A academia não podia deixar de ser, né? Academia Malhação. Tema mais do que esperado, né? A Academia da Malhação. E aí ele entrevistou o Vitor de Castro, que disse que ele estava ali para malhar a língua mesmo, que ele não estava ali para malhar. E aí falou que isso era uma homenagem mesmo a todos os que malhavam a língua. E o painel tático virou uma televisão analógica. E aí ele mostrou ali, né, que a cabeça de cada um deles ali era o logo de uma novela, algumas coisas ali. E o Vitor de Castro falou que não era do tempo dele. Porra, Vitor de Castro, assim também, né? Vamos ser sinceros, né? Tá querendo chamar o homem de velho, né? Eu sei que boa parte dessas novelas também não são do meu tempo, mas, porra, né? Você precisa chamar o homem de velho. Algumas dessas novelas são do meu tempo, mas a maioria aí, né? Vamos ser sinceros. A Varanda. Olha aí a Varanda. A Varanda lembra aquelas novelas, aquelas cenas de novela externa com... acho que é Nordeste, algumas coisas assim, né? Que tem aquela coisa mais pobre e tal. Lembra um pouco aquelas cenas. Achei bonito eles terem reproduzido isso, tá? Achei bem bonito eles terem feito isso. Quando você amplia, fica bem bonito, tá? E aí o Gil entrou ali e eles começaram a fazer o tchac-tchac. Achei bonito, tá? Gostei. Não achei feio, não. Achei que nesse ano, pelo menos, eles tiveram bom gosto. E aí a parte da piscina. Eu achei bem ampla a parte da piscina, tá? Achei bem legal essa parte da piscina também.
Eles tiraram aquela jacuzzi que tinha nos outros programas e deixaram só mesmo a piscina ali. A área de serviço continua no mesmo lugar e a área onde eles estendem as roupas também continua no mesmo lugar. E deixaram aquele sofá ali atrás também do mesmo jeito, tá? Achei interessante você ver isso tudo de cima. E aí entra a Ana Clara. Ele chamou a Ana Clara ali e tal. E você percebe que ficou bem bonito aí essa coisa dessa fachada externa. Eu gostei, gente, eu gostei, tá? Diferente de outros anos que eles fizeram, bem aquela coisa bem chamativa, bem cheguei e tal. Achei que dessa vez eles fizeram algo bem legal. Achei que que fizeram algo bem bonito mesmo, tá? Achei que essa homenagem que eles fizeram à própria história deles foi bem legal. Podiam ter escolhido algumas outras coisas, algumas novelas ali. Eu, se fosse o decorador ali, eu teria pelo menos dado a alternativa de escolher umas cenas de novelas, algumas coisas bem interessantes ali, porque isso faria total diferença na hora que a gente fosse reconhecer os espaços. Mas enfim, gente, eu gostei da casa, tá? Eu não tinha falado da casa para vocês, mas agora a gente está falando aí para vocês verem, para vocês perceberem como é que tá toda a mudança da casa, tá? E agora, gente, a gente vai contar para vocês como é que foi essa parte aí do segundo episódio, do penúltimo episódio da série aí documental sobre o BBB. Quando a gente terminar de falar sobre essa... É pouca coisa, gente, é pouca coisa, tá? Porque o nome é A Seleção, mas no fundo, podia ser qualquer outra coisa ali. Eu teria colocado diversidade, eu não teria colocado seleção como título, tá? Porque a ideia era mostrar o quanto o BBB evoluiu ao longo desses anos e não focar no processo seletivo, na escolha. Eles deveriam ter pensado nisso, porque se fosse para falar do processo seletivo, eles deveriam ter mostrado pelo menos um processo seletivo mais recente, né? Não o do BBB 25, mas mostrado um processo seletivo para a gente ter ideia de como é que aconteceu, de como é que acontece. Eles se focaram muito mais em falar sobre a questão da diversidade. Então eu teria nomeado esse episódio de diversidade, tá? E aí eles começaram com o Fernando Fernandes. O Fernando Fernandes, eu posso ser sincero para vocês, né? Era o crush quando ele participou do BBB 2. Fernando Fernandes, ele era muito bonito, gente. Você não tem noção do quanto ele era bonito no BBB 2. Inclusive mostraram aí a chamada do BBB 2, 64 dias, 38 câmeras, 12 participantes e R$500 mil. E ele falou que ele tinha voltado de Nova York. E ele tinha feito um trabalho como modelo em Nova York, mas ele não tinha sido pago, ele não recebeu o dinheiro. Então ele estava duro, completamente duro, ele não tinha um centavo no bolso. E aí quando ele chega no Brasil, um olheiro perguntou se ele toparia participar de um programa onde 12 pessoas competiam por R$500 mil. E ele disse, acabei de voltar de Nova York, tô sem um centavo, vou participar. E ele aceitou participar. O Fernando Fernandes, quando ele entrou no Big Brother, gente, tá aí ele na época, ele era muito bonito. Não que ele tenha deixado de ser hoje, né? Hoje ele é mais maduro e tal. Mas na época, eu tinha o quê, Fernando Fernandes, na época? Devia ter uns 18 para 19, 20 anos. Ele mesmo falou que ele era um molecão. Ele devia ter por aí, gente, uns 18, 19, 20 anos. Ele era bem novo e era muito bonito. Era muito bonito e todo mundo suspirava por ele, tá? Ele chamava muito a atenção. Ele era mesmo muito de chamar a atenção. Eu gostava, eu via o Big Brother 2 porque eu gostava de ver o Fernando Fernandes. Eu achava ele muito bonito. E assim, ele é um cara que chamava a atenção. Você via, olhava pra ele, era bonito de ver o rapaz e tal. Ele realmente reflete sobre isso.
o quanto ele era o centro das atenções, o quanto as pessoas comentavam sobre a beleza dele, o quanto as pessoas comentavam sobre o jeitão dele, o quanto as pessoas comentavam aí se ele chamava a atenção por onde ele passava. Era realmente muito interessante isso. E aí eles mostraram o processo seletivo, tá? Eles mostraram do BBB 3, tá? A gente tá falando do BBB 3. 19 anos atrás, tá? BBB 3, 19 anos atrás. Mas enfim, 19 não, desculpa, 21 anos atrás. Como é que foi o processo seletivo do BBB 3? E foi o que eu comentei com vocês também, né? Fita VHS. Muitos jovens nem sabem o que é uma fita VHS. Muitos jovens nem sabem como é que um videocassete funciona. Muitos jovens nem sabem nem o que é videocassete. É isso aí, gente. O videocassete a gente gravava programa da televisão. Nossa, o quanto que eu gravei de BBB, de Casa dos Artistas, de novela que eu gravava em fita VHS quando eu não podia assistir porque eu tinha algum compromisso, eu tava na escola, faculdade, essas coisas, eu gravava para assistir depois. Era a coisa mais comum que se fazia naquela época, a gente ter um videocassete para gravar essas coisas. Era a coisa mais comum que a gente tinha. Então, para participar do BBB, a gente tinha que enviar uma fita de vídeo explicando, contando quem é você, por que você quer participar do BBB, por que você tem alguma coisa de interessante para participar do BBB e tal. Gente, isso foi muito na época, assim. Muitas pessoas mandaram fitas. Eles mostraram no documentário que tinha caixas e caixas de fitas VHS, de pessoas mandando ali para participar do BBB. Juro para vocês que na época eu era doido para participar, só que eu não tinha idade para participar. Eu tinha 17 anos, eu não podia participar do Big Brother naquele momento. E quando eu pude participar do Big Brother, porque eu já era maior de idade, quando eu completei 18 para 19 anos, a minha mãe não deixou, né? Porque a minha mãe é religiosa, essas coisas, e para ela isso não era interessante. Então ela meio que barrou. Mas eu cheguei a gravar um vídeo, eu tinha uma câmera digital que eu comprei ali, porque eu comecei a fazer o curso de jornalismo na época, e aí eu fui pedindo ali para ajuda de algum. Eu lembro que foi até uma vizinha que ofereceu o cartão, eu fui pedindo ajuda ali de pessoas que pudessem me emprestar o cartão, ela me emprestou o cartão, comprei uma câmera digital, porque eu precisava para fazer foto, para tirar foto, filmar as coisas, sem depender do equipamento da faculdade, porque o equipamento da faculdade era muito difícil você conseguir vaga ali. Então, na época eu fiz tudo isso, pedi ajuda ali, e aí eu comprei uma câmera fotográfica digital, era bem ruinzinha mesmo. Mas eu lembro que eu cheguei a gravar um vídeo para participar do BBB, e tinha que enviar em VHS, não tinha DVD, não tinha essas coisas, tá? Nem eu tinha computador com gravador de DVD para gravar. E aí eu simplesmente peguei, gravei o vídeo na câmera, e aí peguei e liguei a câmera no videocassete que eu tinha e gravei na fita. E quase que eu mandei essa fita pra Globo. Só não mandei essa fita pra Globo, gente, porque me faltou coragem. Mas se você me perguntar se essa fita existe, eu vou te dizer que não, porque depois eu reaproveitei essa fita com outra gravação. Mas na época eu cheguei a fazer isso, tá? E aí eles mostram que depois que as pessoas eram selecionadas, eles faziam a cadeira elétrica. O que é cadeira elétrica? É esse processo aí das pessoas selecionadas falarem com os diretores. E aí eles faziam uma banca ali e faziam uma série de perguntas ali na frente. Aí mostraram o vídeo de inscrição da Juliette, mostraram um vídeo de inscrição do Gil. Aí depois o Rodrigo Dourado comenta aí que o Big Brother, ele também mudou ao longo dos anos porque ele precisava refletir as mudanças da sociedade no Brasil. Precisava refletir tudo o que tinha mudado. Aí mostraram a Casa de Vidro, acho que a primeira foi em 2009. O tanto de pessoas que foi ali para frente do shopping acompanhar as casas de vidro. Mostraram a Casa de Vidro do BBB 23 ali. Não sei por que eles colocaram esse efeito aí
no BBB 23, tá? Porque isso aí é do BBB 23. Eu sei muito bem quem é o rapaz de camisa laranja, tá? É o Manuel Vicente. Inclusive, às vezes eu até converso com ele lá no Instagram, tá? É o Manuel Vicente. E a menina ali de roxo é a Paula Freitas, tá? Então, vamos ser sinceros, né? Não precisava ter esse efeito aí nessa imagem de TV antiga, não é antigo. Aí foram mostrando a diversidade, como a diversidade do BBB foi mudando ao longo dos tempos. Começou uma coisa mais padrão e depois o elenco foi ficando mais diverso para representar melhor um pouco da diversidade brasileira. Por isso que eu acho que o nome do episódio deveria ser Diversidade e não Seleção. E aí, quem foi que eles escolheram para, né, ilustrar aí a Ariadna e a Lina? A Ariadna, vocês sabem, ela reclamou, ela fez um vídeo reclamando hoje que a Globo tinha excluído ela do documentário, o que não era verdade. A Globo disse que isso não aconteceu, mandou uma nota para a imprensa e disse que os programas podem sofrer alterações, mas que não era de fato uma exclusão. Eles só inverteram ali o programa, tá? E ela apareceu hoje. Aí mostraram a Juliana Alves. A Juliana Alves foi a primeira mulher negra a participar do BBB. Mostraram ela ali, mostraram hoje ela se preparando para a novela que ela faz. Ela faz Volta por Cima hoje. E mostraram com a Sabrina Sato. E eu juro pra vocês que eu caí o queixo de descobrir que as duas dançaram juntas no Domingão do Faustão 3 anos antes. Tá aí a Juliana Alves dançando no corpo de baile do Faustão, olha ela aí, ó. E a Sabrina também dançando lá no corpo de baile do Faustão. Olha lá a Sabrina lá atrás, olha a Sabrina dançando ali. Olha a Sabrina segurando o CD do Belo. Gente do céu, como esse mundo é pequeno, né? Olha só, isso tudo no ano 2000. A gente tá falando aí, gente, de 25 anos atrás. Olha lá a Juliana Alves dançando no Faustão. E ela comentou que quando ela participou ali com a Sabrina, foi uma coincidência ela ter entrado no BBB justamente quando a Sabrina tava lá. Mas ela ainda teve que disputar uma vaga para entrar no BBB. Ela não entrou no BBB de fato, direto, como uma seleção da produção. Não, ela precisou disputar essa vaga ali. E foi ao vivo, tá? Eu lembro disso muito bem. Foi ao vivo. Era ela e essa outra moça. E ela ganhou a vaga. Ela entrou no programa ao vivo. Ela estava na casa da família dela. Eles mostraram isso ao vivo. No dia seguinte ela entrou no BBB. E sim, foi uma coisa na época, né? O Big Brother já era um grande sucesso, tava na 3ª edição, era um grande sucesso, e ela e a Sabrina, as duas se abraçaram, se reconheceram, e ela própria, Juliana Alves, falou que no meio de tanta gente desconhecida, a Sabrina era aquela pessoa que ela já conhecia, e que por coincidência, uma das coincidências da vida, as duas estavam no mesmo lugar. E foi realmente estranho. E quem eliminou a Juliana foi o Domini. Tá? O Jean Massumi, ele foi um dos maiores jogadores do BBB. Inclusive, ele tá aí nessa imagem, né? O Jean Massumi, ele foi um dos maiores. Por quê? Quando ele percebia que tinha ali... A Juliana, a Sabrina e o Domini era meio que um G3. O público eles percebia que o público gostava muito dos dois. E na época o paredão era duplo, o paredão era só com 2 pessoas. E aí quando ele percebeu que a única chance que ele tinha de pelo menos conseguir mexer com o jogo, imaginando que ele não teria chances de ganhar, era o quê? Eliminando os queridinhos. Então ele fazia ali toda uma montagem, toda uma articulação com o resto da casa para colocar um contra o outro no paredão. E foi o que ele fez. Ele colocou o Domini contra a Juliana Alves e eliminou a Juliana Alves. Aí depois eles mostraram aí o Felipe Basílio, que também participou do BBB, tá?
E aí ele falou que durante anos o elenco do BBB tinha ali a maioria branca e só um homem preto. E na maioria das vezes esse cara preto era chamado de negão. E ele disse que não gostava de ser chamado de negão. E aí todo mundo chamava de negão, mesmo ele pedindo para não ser chamado de negão. Ele dizia que isso era meio que um desrespeito à palavra dele e tal. E depois buscaram outras cenas de pessoas chamando outros participantes negros de negão. E dizendo que isso aí era meio que tirar a identidade deles e tal. Então ele foi bastante incisivo com relação a isso. E é verdade, tá, gente? Eu não vou deixar de tirar a razão dele, tá? Eu não sou negro, eu não posso falar sobre isso, mas eu lembro que tinha muito mesmo disso. E ele fala por que, que o elenco do Big Brother era muito assim. Porque ele participou, porque ele viu isso de perto. E ele reclama, mostra coisas dele reclamando. E mostra a Juliana Alves também lá atrás, há 21 anos atrás, já falando dessa questão do preconceito, dessa questão aí da falta de oportunidades que ela tinha e tal. Achei bastante interessante que eles resgataram esse lado dela. Eu não lembro da época, eu vou ser sincero pra vocês. Essa parte da Juliana Alves, eu não lembro direito dela ser militante chata, como muita gente disse nas redes sociais. Eu não vou lembrar de todos esses detalhes, gente. Vocês estão me falando aí de 21 anos. Não tem como eu lembrar de tudo isso. E aí ela fala que ela não poderia imaginar tudo o que aconteceu na vida dela depois que ela participou do BBB, porque ela estava tão acostumada com as pessoas meio que pisarem nela e tal. E então ela participa do BBB, ela entra ali, ela coloca essas questões em uma discussão, ela meio que abre essa discussão para o público. E aí a Sabrina fala que ela foi a responsável pela eliminação da Juliana, porque ela prometeu que ela beijaria o Domini se ele ficasse. E ela disse: eu eliminei a minha amiga por causa do Domini, mas eu tava tão apaixonada que nem se fosse a minha mãe, nem se fosse a minha irmã, eu faria isso, assim, eu faria a mesma coisa. E de fato, ela fez isso, tá? Os dois foram, acho que um dos maiores casais que tiveram no BBB naquele momento. O Domini e a Sabrina. Tanto que durou quase a edição inteira, tá? Foi dos primeiros dias e durou quase a edição inteira. E aí, quando ela saiu do BBB, os dois meio que se encontraram depois, mas não durou muito tempo, tá? Ainda assim, ela fez essa promessa, que se ele ficasse, aí sim ela ia beijar. E ali, ao vivo, ela reforça isso quando o Tadeu pergunta. A Sabrina, ele fala assim pra Sabrina: não vai beijar ele, né? Porque se ele não ficar, você não vai beijar e tal. Ele relembra. E ela relembra mesmo, ela reforça isso que o Tadeu fala. E a Juliana Alves foi eliminada. E ela disse: eu eliminei a minha amiga. E eliminou mesmo, por causa disso. Mas a Juliana Alves saiu muito bem do Big Brother, tá? Porque no mesmo ano, e ela chora quando ela relembra isso, porque ela não imaginava. Ela disse que a saída dela foi bem traumática pra ela, tá? Eu não vou dizer que foi traumático com relação a público, porque ela não saiu queimada, não saiu essas coisas. Naquela época não existia isso, gente. Naquela época não existia cancelamento, não existia rede social, não existia essas coisas. Então ela saiu ali só com a atenção mesmo das câmeras e da mídia em cima dela. E aí, quando ela saiu, ela disse que sofreu nos primeiros momentos. O Bial conversou com a mãe, conversou com a irmã disse que estava muito orgulhosa, a mãe disse que estava muito orgulhosa. As duas falaram que a Juliana fez o que ela tinha que fazer, escancarou para o Brasil o que tinha que ser escancarado. E aí que ela foi se dar conta do que ela tinha feito no Big Brother, do tanto das oportunidades que o universo abriu para ela naquele momento. E aí, durante essa entrevista no pós-Big Brother, eu esqueci o nome dessa menina que entrevistou ela, que disse que a Globo estava interessada em fazer um teste nela para a próxima novela.
E aí ela participou mesmo de Chocolate com Pimenta, tá? Ela foi a primeira novela que ela fez. Depois ela fez várias novelas na Globo, tá? Eu acho que pra mim uma das novelas que eu lembro dela, e eu acho, porque depois que ela fala isso, ela se questiona bastante ali sobre a qualidade do trabalho dela. Tem uma novela que eu achava ela demais. Aí depois eles falam aí da Sabrina, do Domini eliminando a Sabrina, né? Pra quem se pergunta quem foi que eliminou a Sabrina do BBB, foi o próprio namorado dela, o Domini. E aí a Sabrina disse que quando ela saiu do BBB, ela não se deu conta do que estava acontecendo, ela não se deu conta das coisas, do que estava rolando aqui fora, e que quando ela saiu, o irmão dela tinha falado que ela tinha virado musa do BBB, tinha sido eleita pelo público como musa. Aí a Juliana Alves fala que esse tipo de convite nunca chegou para ela, que esse tipo de coisa nunca apareceu, que ninguém nunca viu ela nesse jeito. E aí ela fala que quando ela saiu do programa, ninguém procurou ela nesses termos e tal. E aí eles vão buscar o acidente do Fernando Fernandes. O acidente dele, se eu não me engano, foi em 2008 ou 2009, eu não vou lembrar exatamente agora, tá? E depois pergunta como é que ele estava se sentindo depois de ter ficado paraplégico. Aí ele fala que se ele dissesse que ele estava feliz, ele estaria mentindo, mas que se ele falasse que estava triste, ele também estava mentindo, porque ele ainda estava tentando compreender o que estava acontecendo com ele. Eu lembro muito bem na época que isso chocou muita gente, né? Ele ficou ali e muita gente ainda tinha esperança de que ele poderia voltar a andar, mas depois, com o tempo, ele próprio foi entendendo isso. E ele falou durante o documentário que isso foi bem difícil para ele aceitar e que a única forma que ele tinha de aceitar era chocando a sociedade. E aí mostrou ele fazendo vários e vários esportes radicais e foi assim que ele recomeçou. Inclusive foi assim que ele ficou conhecido por muita gente com esportes radicais. E foi por causa dele praticar esportes radicais, ficar conhecido, por isso é que ele foi chamado para apresentar um No Limite e vários outros esportes radicais na Globo por causa do jeito dele, porque ele realmente fez isso, tá? E aí depois falaram da Ariadna, que ela reclamou que não tava e tal, ela veio da Itália, chegou no Brasil e aí ela fala que ela do Rio de Janeiro, que ela adora o Rio de Janeiro, que ela sente saudade do Rio de Janeiro. Aí ela chega no hotel, mostra, né, o passaporte italiano dela. E aí ela pergunta pra recepcionista do hotel se teria algum problema. A recepcionista do hotel diz que não e tal. Então é bem interessante ali que ela chega já com essa bagagem toda. E aí ela explica o porquê. Por causa do preconceito que ela viveu dentro do BBB. Ela foi a primeira mulher trans a participar do BBB em 2011, tá? Ela participou do programa ali numa seleção que o próprio Bial disse que foi proposital, eles escolheram ela propositalmente. E aí, no dia que ela foi selecionada, mostraram quando ela recebeu a confirmação que ela estava no Big Brother. Naquela época eles mandavam uma mala com uma chave. Se você abrisse a mala e tivesse a chave, é porque você estava dentro. Era assim que funcionava na época, tá, gente? Na época era desse jeito. Então ela foi selecionada, participou do Big Brother, entrou. E ela falou que ela não ia contar pra ninguém que ela era uma mulher trans. E em vários momentos ali, as pessoas se questionavam e achavam ela muito estranha. Achavam que ela era uma travesti, achavam que ela estava ali meio que tentando se passar por mulher e tal. Inclusive, o Daniel Rollins diz que ela é uma transexual. E aí ela conta para as meninas ali que, por mais contraditório que pareça, o Big Brother era o único lugar que ela poderia se sentir um pouquinho com privacidade. Ela usou um termo assim, tá?
porque ela disse que aqui fora ela já estava bastante exposta, mas lá dentro ela podia se sentir um pouquinho menos exposta e tal. Então ela fala isso para as meninas, só que todo mundo na casa comentava o fato de achar que ela era estranha, que tinha alguma coisa muito estranha com ela. E aí eles comentam, né? Eles mostram esse momento aí comentando o que tinha passado com ela. E o Bial fala, a forma como a questão da Ariadna foi tratada ali foi muito pesado. E foi mesmo, tá? Porque ela foi eliminada do Big Brother basicamente por preconceito. E a gente tá falando de 2011, tá? Não faz tanto tempo assim não, tá? 2011, de 2011 pra cá são 14 anos. Quem nasceu em 2011 tem 14 anos hoje. É pouco tempo, tá? Uma diferença bem pequena. Então ela se reúne ali com o Daniel e com... Eu esqueci o nome desse outro cara ali. E ela conta pra eles que ela é transexual. E abriu só pra eles. E o Daniel até fala que ele já sabia. E aí o Bial fala no discurso de eliminação dela que um sonho foi interrompido, um sonho bonito e tal. E que a eliminação era da Ariadna. Aí a Ariadna sai do BBB, fala ali sobre as questões dela, da pessoa que ela mais amava no mundo, que era o ex-marido dela. E aí ela revela que ela levou 9 dias para chorar o fato dela ter sido eliminada, que ela levou 9 dias para cair em si e entender o que tinha acabado de acontecer com ela. 9 dias. Mas ela disse que levava com orgulho o fato de ter sido a primeira mulher trans a participar do Big Brother. E mesmo que tenha sido por uma semana, ela deixou isso aí bem claro. Mas 9 dias para ela compreender o que tinha acontecido. E aí ela até participou de novo da repescagem. Eu lembro que ela participou. Foi ela, o Mau Mau, e tinha mais umas 2 pessoas que eu não vou lembrar agora quem foi, tá? E o Mau Mau acabou voltando pro Big Brother 11. Aí depois eles falam aí da diversidade toda do Big Brother. Pegaram aí essa cena do Fred Nicásio, do Black, da Aline, da Domitila, a Domitila. Deixa eu ver se eu me lembro. A Domitila, o Gabriel Santana, o Alface. Agora eu não lembro quem é essa aqui que tá entre a Aline e o Alface. Eu realmente não vou lembrar. Gente, eu sei que faz 2 anos isso, mas eu não vou lembrar de tudo e de todos aí ao mesmo tempo, porque é muita coisa. Não lembro se é a Sara ou se tinha outra pessoa ali. Tá? Eu realmente não vou lembrar. Tá? Faz realmente muito tempo, tá? 2 anos é muito tempo. E aí ele fala que o Big Brother tem que ser a diversidade de cor, a diversidade de raças, a diversidade de culturas, de idades e tal. Tá faltando a diversidade de culturas e idades, né, Globo? Agora é que vocês estão pegando um pouquinho mais a diversidade de culturas, mas tá pegando aí a idade, né? Esse Big Brother 25 é que vocês abriram ali para pessoas um pouquinho mais velhas. Mas tá faltando aí vocês pegarem pessoas mais velhas, tá? Tá faltando mesmo. Enfim, aí pegaram aí vários exemplos disso e voltaram para Juliana Alves, que participa da novela A Volta por Cima. Ela é motorista de ônibus. E aí ela comentou que para ela foi muito difícil entrar na carreira artística porque ela sempre se colocou em dúvida sobre a qualidade do trabalho dela e se o trabalho dela estava bom. Eu vou ser sincero com relação à própria Juliana Alves. Eu sempre achei ela uma boa atriz. Eu sempre achei que ela sempre foi boa nos papéis que ela fez. E tem uma novela que ela assim, eu gosto muito do papel que ela faz, que é Tititi, 2010, 2011. Ela faz a Clotilde. Ela é muito engraçada, ela tem uma veia de humor muito engraçado. E se ela explorar mais esse lado humorístico dela, ela faz papéis muito bons nessa parte de humor. Ela realmente é muito boa mesmo. Tititi como a Clotilde, que era aquela vilã engraçada. Aquela vilã perspicaz, mas ao mesmo tempo engraçada, aquela cobra. Ela fazia uma cobra mesmo, ela fazia questão de dizer que era uma cobra. E era bem interessante o papel dela em Tititi.
ela competia com a Jaqueline, que era o papel da Cláudia Raia. Muito interessante. E aí mostraram aí o Fernando Fernandes participando do The Masked Singer. E aí as pessoas sem acreditar que ele podia participar desse reality show, né? E aí, olha aí, todo mundo chocado com ele ali, de cadeira de roda, mas se apresentando no programa. E aí ele falou que agora ele tá, pela primeira vez, ocupando espaços que ele achava que não podia ocupar. E que pela primeira vez colocaram essa questão para ele, se ele ocupava esses espaços por causa da cadeira ou se ele ocupava esses espaços porque ele já não era mais o centro das atenções e ele se sentia mais livre para isso. Interessante a reflexão que colocaram para ele. Pena que ele não vai lembrar, né, disso tudo. Ele falou que ele nunca tinha pensado nisso. Aí depois mostraram a introdução dos camarotes no BBB. E aí começaram com o BBB 20 e o BBB 21. Aí pegaram a VTube. Aí falaram um pouco da trajetória da VTube, que começou no YouTube ali por volta de 2011, 12 mais ou menos, tá? Ela tinha 12 anos. E aí ela começava a gravar vídeos, mostrava fazendo maquiagem, depois atuando. Aí ela falou que até ali para 2015 ela já tinha um público considerável e que a mãe dela, de uma certa forma, apoiava o que ela fazia, mas ficava com o pezinho atrás. Mas quando viu que aquilo estava começando a trazer dinheiro e ela ganhava dinheiro, aí ela começou a ter mais responsabilidade. Porém, ela disse que ela sofreu muitos cancelamentos na internet e que quando ela entrou no BBB, ela tinha que pensar em tudo que ela fazia lá dentro. E que por isso o jogo dela era justamente esse, de fazer o que ela fazia e pedir desculpas depois. Tanto que na época as pessoas chamavam de Vitória Tubo para ela. Por que chamavam ela de Vitória Tubo? Justamente para usar Vitória Tubos e Conexões depois. Que era muito engraçado apelidar ela assim, de Vitória Tubos e Conexões, porque ela conseguia fazer um jogo interno maravilhoso. Ninguém tinha raiva dela. Apesar dela fazer assim as piores coisas com eles lá dentro, né? Meu paizinho, minha mãezinha e tal. Ela fazia, mas ela indicava a pessoa, mas depois ela abraçava, dizia meu paizinho, minha mãezinha, meu irmãozinho e tal. E eu juro pra vocês, eu já comentava o BBB aqui no Faropop, eu odiava quando ela fazia isso, mas eu reconheço que foi um dos melhores jogos internos que ela fez. Pena que o público não comprou a VTube, né? Até a Poca depois ficou chateada com isso e foi lá, eles resgataram o momento dela. E aí quando ela foi eliminada, ela até falou, deixa eu ir lá fora pra ver como é que tá a minha situação na internet, né? Tava bem cancelada. E aí eles entrevistaram também o Lucas Penteado, que foi o desistente do BBB 21. Aí mostraram ele entrando no BBB e tal, porque ele tinha participado. Por que ele entrou como camarote? Porque ele tinha participado de Malhação, tá? E aí mostrou como ele foi se tornando isolado dentro da casa. Quem lembra, tá? Eu comentei isso aqui no Faropop na época, foi por causa do comportamento dele. Quando ele bebia, ele não sabia quem ele era. E ele admitiu isso no documentário, que quando ele bebia, ele basicamente esquecia dele, esquecia quem ele era, ele bebia para afogar mesmo as mágoas que ele tinha, as mágoas das pessoas, tudo que ele vivia ali dentro e tal, ele fazia isso mesmo de propósito. Então a Carol Conká foi uma primeira grande rival dele lá dentro. Depois foi o Projota, mas primeiro foi a Carol Conká. Tanto que teve aquela clássica cena, qualquer coisa me bota no paredão, eu tenho uma carreira bem bonita lá fora. É por causa disso aí, porque ela disse que não era para ele comer na mesa enquanto ela estivesse lá. E na época todo mundo achou isso um absurdo. E aí ele fala do beijo dele com o Gil, que como qualquer pessoa que estava numa festa, ele também tinha que beijar e tal. Só que ele não imaginava que aquilo fosse levar ao que levou. E aí ele relembrou que a avó dele tinha ensinado que quando alguma coisa te leva a agir a última gota, você tem que sair da situação e tal. E aí ele relembra que aquela foi a última gota dele. O último respiro dele.
quando todo mundo começou a questionar o que ele tinha feito ali com o Gil, ele não aguentou, foi a última gota e desistiu do programa. E aí depois ele confessou que ele bebia, mas bebia mesmo, para afogar as mágoas que ele estava sentindo ali dentro, do isolamento que ele estava tendo dentro da casa. Mostraram uma cena da Camila de Lucas preocupada com ele, porque ele estava bebendo demais, justamente para se afogar dessas mágoas. É bem interessante eles terem buscado isso. E ele admite que ele não sabia lidar com essas coisas psicológicas, que pela primeira vez na vida dele, ele se viu forçado a lidar com essas questões psicológicas. Ele não sabia como lidar com tudo isso. Foi interessante, gente, interessantíssimo isso mesmo. Aí depois ele falou da Carol Conká, que até hoje as pessoas param ele na rua e dizem que se pudessem falar com a Carol Conká, iam dar um murro na cara dela e tal. E ele pergunta, mas precisava ser esse exagero todo, o cancelamento dela? Eu acho que até hoje, acho que ela já reverteu muita coisa do que aconteceu ali no BBB. Aí depois mostraram a Lady Ellen, mostraram ela repetindo o gesto que ela fez no BBB, de jogar as coisas do Davi na piscina, as brigas dela com o Davi chamando ela de baixa. Eu comentei tudo aqui com vocês, né? Vocês lembram desse momento aí dela com o Davi. E aí ela fala que o problema dela com o Davi era por causa dos posicionamentos de jogo, que ela achava os posicionamentos do Davi. Vocês lembram, né? Eu comentei isso com vocês. Mas que ela achava que os posicionamentos do Davi eram vitimistas e tal. E o Davi chamava ela de baixa e chamava ela de coisa. Para defender, porque ela vivia defendendo as meninas, especialmente a Vanessa e a Yasmin, e aí ele ficava indignado com essas coisas. Só que ela falou que foi desproporcional o que ela fez. Então ela admitiu que ela também errou e que se fosse hoje ela não faria isso, porque foi desproporcional o que ela viveu lá dentro e foi desproporcional o que ela viveu aqui fora. E as reações das pessoas lá dentro foram desproporcionais e aqui fora também. Ela foi chamada de mucama, foi chamada de várias outras palavras e termos bem preconceituosos que deixaram ela bastante machucada e que ela não faria isso outra vez. E aí termina com ela na piscina, né, deitada aí na piscina perto da casa dela. E amanhã eles vão mostrar os vencedores, né, os últimos. Mostraram aí o Rodrigo Cowboy do BBB 2, como é que ele tá hoje. Mostraram, acho que esse aí é o Max Porto, se eu não me engano. Vão mostrar aí a menina que venceu acho que o BBB 11, se eu não me engano, acho que é... Eu esqueci o nome dela, gente. Eu acho que é Maria, alguma coisa assim, mas eu esqueci o nome dela. A Thelminha, depois que venceu o BBB, a Juliette, o Davi, o Jean Willis, olha só. Que eles vão resgatar amanhã. Enfim, gente, tá aí, né? O que vocês queriam saber, uma resenha aí do terceiro episódio do documentário. E amanhã vai abrir a votação para a última dupla. O que eu vou fazer, tá? Lá, você pode dar uma olhadinha no faropop.com, que eu vou colocar o perfil dos três ali. E aqui no canal do Faropop vai estar a enquete, tá? Eu vou já abrir a enquete assim que eles forem anunciados. Porque quando a gente entrar aqui depois, no final da tarde, começo da noite, eu já quero ter mais ou menos a ideia de quem é que vai entrar, né? Por favor, vamos valorizar a cota da idade, né? A cota da idosa. Vamos colocar uma velha lá dentro, tá? Já temos uma que é a dona Vilma, mãe de Diogo Almeida, mas vamos colocar mais uma, se a gente puder, tá bom? Porque vai ser muito interessante a gente ter ali pelo menos duas velhas para trazer esse entretenimento pra gente, tá bem? Então amanhã a gente se vê por aqui, tá certo? Ó, beijo pra vocês, até o próximo vídeo. Tchau, tchau.